Boa noite, caros companheiros oficinéfilos. Está gravando. Vamos começar agora, nesse dia 21 de setembro de 2021, mais uma rodada do Unficinema. O estudo dos filmes com propósito autocientífico para produção e reflexão de autoconhecimento. Agora o Telegram permite gravar imagem também, só que só estou gravando o áudio, porque fica muitos bytes, né? Bom, muito bem. O filme de hoje é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Nome bacana demais esse, né? Muito bom. Bom, vocês sabem como é que funciona aqui. A gente vai girando, cada um vai falando o que entendeu do filme, o que pegou do filme, o que gostou do filme, o que extraiu de material para autoconhecimento no filme. Aí cada um contribui um pouquinho, a gente chega com 20 e sai com 200. A ideia é essa. Então, vamos girando aqui, sem mais delongas. Vamos começar, então, os nossos compartilhamentos do cinema de hoje. Quem tinha levantado a mão primeirão aqui era o Tiago. Então, o Tiago será o primeiro. Tiago, seu microfone está liberado, só você clicar aí e falar. E aí, boa noite. Boa noite, Tiago. Tudo bem? Tudo bom. Fala bem alto aí. Opa. Então, eu vou começar falando sobre o título, né? Que é a chave do negócio. O Eternal Sunshine of the Spotless Mind. O brilho eterno de uma mente sem lembrança. É quase perfeita a tradução, na verdade, né? Mas tem uma diferença interessante. Que em inglês ele fala Spotless Mind. E em português é mente sem lembranças. Spot, depois a Cid confirma aí. Spot significa mancha, né? Mácula. E spotless, então, o less é sem, né? Então spotless é sem mácula, ou seja, uma mente pura, né? Imaculada. E em português eles colocaram na mente sem lembrança. Então a lembrança é a mácula, é uma mancha na mente da pessoa, né? Que é a mentalidade que os personagens têm na história. A lembrança, a memória deles é uma coisa que atrapalha, né, a mente deles de brilhar, de estarem felizes, né, de viver bem. É assim que eles pensam e por isso que eles querem apagar as memórias, né? E é interessante que no começo do filme, quando eles se encontram, apesar de já terem se conhecido, só que eles não sabem, né? Eles se encontram no trem e o Joel, ele não conhece a música lá da Clementina quando ela fala. Só que a gente descobre que ele conhecia, e tanto que ele conhecia que ele tinha um bonequinho daquele personagem lá, que eu não lembro o nome, aquele cachorro azul lá que canta a música da Clementina, e era o bichinho preferido dele. Então ele teve que apagar memórias boas, né, coisas importantes para ele esquecer dela, né? E eu tava pensando que se a gente for fazer isso igual eles tentaram, de apagar as memórias ruins que incomodam a gente vai apagar a nossa história, né, quase inteira. Pelo menos a minha. E não ia ter quase nada para contar na linha do tempo, daí não, a gente não teria quase uma história, né? E é o que eles fazem, né? É o que eles tentam fazer
e eles acabam caindo no looping, né? No Dia da Marmota também, porque eles acabam se encontrando de novo. E porque no fim, no meio do processo lá, o Joel, ele percebe isso, ele percebe que toda a história, apesar de ter tido muita coisa ruim, né, que ele não queria lembrar, dolorosa, né, melhor dizendo, tinha também muita coisa que ele aprendeu, que ele queria guardar. Né? Então, no meio do processo, ele desiste, né, e tenta parar. E é interessante de onde vem também essa expressão do título, que é de um poema de um tal lá do Alexander Pope, né, que é citado, é de uma moça. Ela tá como se fosse falando para um cara que ela tá apaixonada. O poema se chama Heloísa para Abelardo. Né? E ela é uma moça que tá num convento e ela se lembra desse cara que ela conhecia e torna a vida dela ruim, porque ela tá na situação que ela não pode lembrar dele, só que ela não consegue esquecer dele. E ela fica se comparando com uma mente, uma mulher ou outra pessoa que fosse, né, que tivesse essa característica virginal, assim, de não estar desejando alguém, de não estar amando ninguém. Ela queria estar una com Deus, assim. Ela fala que é uma pessoa que está fora do mundo, né? Ela esquece o mundo e o mundo esquece dela. Todas as preces dela são atendidas e os desejos dela são renunciados. Ela renuncia aos desejos. Então, é aquele negócio até do Nirvana, né? Do espiritualista, que a gente queria não ter mais memória, não ter mais pensamento, não precisar lembrar das coisas. A gente queria estar puro, assim, sem nada e que tudo estivesse perfeito. E ela tem esse desejo de ser assim, essa perfeição religiosa e não ter a característica humana. E no final do filme, quando eles estão no corredor lá do apartamento e a Clementine lá fala que eles vão se odiar de novo, que o Joel vai começar a não gostar dela e ela vai ficar entediada com ele, e fala ok. Porque, na minha interpretação, porque ele aceitou o lado ruim também. De que não adianta fugir disso, porque vai acontecer de novo, né? Se você tenta fugir. Tem que doer, tem que encerrar essa história, tem que acontecer do jeito que acontece. Então ele fala ok, daí ela fala ok, eles dão risada porque é meio que como se fosse um destino, né? Porque é o que eles querem passar e o que eles precisam passar. É isso que eu entendi. Legal, Tiago. Grato pelo compartilhamento. Imagina se o filme chamasse Brilho Eterno de uma Mente Imaculada. Ia ficar meio, sei lá, meio religioso, né? Brilho Eterno de uma Mente Imaculada. Se fosse Brilho Eterno de uma Mente Virgem, aí ia ficar meio pornô. Ai, ai. Enfim, Brilho Eternamente Sem Lembrança ficou mais neurocientífico. Valeu, Tiago, compartilhamento. Um monte de gente levantou a mão aqui, mas quem estava na fila era o Jorge, então vou dar a vez para o Jorge agora. Jorge, pode falar aí. Seu microfone está aberto. Está liberado. Boa noite. Boa. Me ouvindo? O Thiago, pegando o gancho no Thiago, já que ele falou, né, uma coisa que eu tinha pensado, que o título do filme, às vezes, ele fala muito, né, porque a tradução, às vezes, a gente acaba perdendo algo, que nem aconteceu com Still Alice, né, que é ainda Alice, quer dizer, esse para sempre e ainda, sei, tem uma diferença, né. E esse spotless, né, como imaculado, o que eu pensei foi aquilo que a gente fala, que o Ferrari fala, né, que viver é traumatizante. E aí eu lembro da fita, né, a gente falou de fita cassete agora, é o processo da fita, né,
de marcar a fita ali, a fita magnética e tal. E a partir do momento que você tem um cérebro, você já começa a traumatizar o cérebro com informações. Então, esse Imaculado aí, eu acho que me lembrou muito isso, né? É uma mente sem trauma. Uma mente sem trauma, uma mente virgem. Foi o que o Ferrari acabou de falar. Não tem como, né? Eu acho que já na formação do útero, a gente já começa a processar ali no nosso sistema nervoso embrionário, né? Em gestação, aqui essas impressões que se transformam em memórias. Eu queria contar um negócio rapidinho que eu lembrei quando eu li a frase Bem-aventurados os esquecidos, porque um tempo atrás eu encontrei com uma colega de colégio do tempo do primário não, do ginásio. Para quem é mais novo não deve saber, era quinta série, sexto ano e tal. E a gente estudou 4 anos. E ela estava namorando meu irmão. E quando eu a encontrei, meu irmão nem sabia que ela tinha estudado comigo. E eu pensei, vou encontrar com ela, a gente vai conversar sobre um monte de coisas, porque eu lembrava dela, do irmão, do trabalho que a gente fez na casa dela, nossa festa de final de ano. E eu lembrava de muitas coisas, assim. Inclusive que ela tinha casado, ela tinha um filho. E aí fui amarradão para encontrar com ela, e aí chegou na hora, ela falou que não lembrava de mim. E eu fiquei muito, assim, muito espantado, porque eu falei, como assim? Eu lembro de tudo, né? E a pessoa não lembra de nada. E é muito estranho, né? Porque a gente olha o mundo pelos nossos olhos e pensa, como eu lembro, as pessoas devem lembrar também. E não é assim, né? É o lance do trauma. Aquilo que não tem um significado, né, que não tem uma importância, o cérebro não vai ficar gastando força para gravar. Ele vai simplesmente, né, passar batido. Como muitas coisas que a gente não lembra, assim, que não foram tão significativas. E no caso do filme, né, é uma relação forte. E é curioso porque eu lembrei de uma discussão que a gente já teve algumas vezes sobre intuição na oficina. E aí, quando o Joel, né, ele já esquecido, ele é guiado para ir para Montauk, né, para ir para a praia, para a estação. Eu pensei, bom, poderia dizer que é intuição, né, é uma coincidência e tal. E aí uma vez o Ferrari falou, oh, intuição é pensamento, é um tipo de pensamento. Não deixa de ser. Não é nada sobrenatural, né? Realmente, é justamente a questão da memória, né? Tem muitas coisas que a gente pensa, não consegue processar tudo, e aí tem uns cliques assim que a gente pensa que é intuição, que é uma coisa de outro mundo, e não, é aquilo que está lá dentro, né? E que às vezes por algum motivo vem à tona. E foi legal perceber, né? O filme ele faz essa reflexão assim: será que é possível realmente apagar essas memórias tão profundas, tão bem marcadas, como são as memórias afetivas de paixão, de amor, de relacionamento? Né? Tem ali na sala de espera a moça que perdeu o cachorro, tem um rapaz que está com um troféu também, não sei, não entendi muito bem o que ele está querendo esquecer ali. Né? Tem a história da menina lá que namorava o chefe também. Então, sempre focando nessas memórias muito fortes, né? Afetivas. E a questão do cabelo da Clementine, todo mundo já ouviu falar que tem a ver com. Ficou bem explícito isso, não tem a ver com o estado emocional dela, e é bom até para marcar, para a gente não se perder tanto, né? Ali nos pulos de tempo e quando as coisas estão acontecendo dentro da mente do Joel também. Uma coisa que eu achei interessante e que tem muito a ver com o que a gente tem feito nos Eurecários, né, nos Diários da Consciência, é voltar e fazer essa conversa, né, em primeira pessoa e tal, e ali você também está revivendo esses momentos que às vezes se perdem. E aí a gente tenta trazer esses momentos dolorosos que estão escondidos. E aí eu lembrei disso, lembrei do fato de que o médico, quando ele está lembrando da consulta, relembrando a consulta, o médico fala assim, eu estou dentro da sua cabeça, eu sou você. Então é engraçado porque tudo que está acontecendo dentro da mente do Joel, quando ele conversa com a Clementine, por exemplo,
ele está falando com ele mesmo. As respostas que ela dá são respostas dele, sabe? O que nós vamos fazer agora? Ah, você não pode me esquecer, lembre de mim e tal. Na verdade, aquilo ali é um diálogo interno, né? Só que dissociado em duas pessoas. E eu achei isso bem legal, porque eu acho que isso acontece aqui também com a gente, né? Sabe aquela história do eu sou outro você? Então, assim como acontece dentro da mente, tudo na verdade acontece dentro, né? Então, esse diálogo, às vezes, que eu estou tendo com vocês, eu acho que é comigo mesmo. E então eu achei bem simbólico isso, quando ele fala, eu estou dentro da sua cabeça, você está falando com você mesmo. E todos os diálogos que ele tem com a Clementine também é com ele mesmo, apesar de não parecer. Né? Outra coisa que eu gostei também, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Quando uma das soluções é se esconder na humilhação. Né? Por quê? Ali tem um mapa que eles vão guiando a pessoa, né, nas lembranças para ir apagando. E a humilhação é uma coisa que ninguém quer, né? Ninguém quer expor, como a gente tem feito aqui nos exercícios. E aí é o melhor lugar, né, para você esconder uma memória que você não quer que ninguém ache, que você também não quer achar. Né? Como se fosse um baú ali que você guarda e deixa lá. E mesmo que você não esteja olhando para ele o tempo todo, ele tem um efeito. Aí vem a questão, né, que a gente conversou hoje e tal. Mas eu lembrei também de um filme chamado A Origem, Inception, que o personagem do Leonardo DiCaprio, ele guarda os momentos que ele quer que ninguém veja ele imagina um elevador, né? E as lembranças que ele não quer que ninguém veja, que é quando ele está com a mulher dele, quando eles brigam e tal, lá no fundo. Curiosamente, eu fui pesquisar sobre onde ficam as nossas memórias, eu fiquei pensando, né? Então, onde é que ficam as memórias? E eu descobri, eu não lembrava disso, não lembrava, que tem todo um processo de gravação, né? E quando você tem coisas que você tem no dia a dia, né, que você experimenta no dia a dia, como, por exemplo, a textura de um carpete ou o sabor de alguma coisa, ele fica, se não tiver algo muito emotivo que prenda, que colhe isso, ele fica superficial, né, nas camadas mais superficiais. E as memórias mais significativas, que provavelmente têm envolvimento de emoções, elas ficam no fundo, elas ficam guardadas mais profundamente na estrutura do cérebro. Então, literalmente, elas ficam guardadas num baú, né? Bem lá no fundo. Então, assim, eu vou terminar. Eu achei bem legal isso, porque é literal mesmo o negócio. Né? Por que a gente lembra de algumas coisas? Eu lembro, por exemplo, de coisas lá da infância, né? E não lembro do que eu comi ontem. Justamente por isso. Porque tem esse elemento, né? Então, imagina, paixão, amor, né? E o filme mostra que não dá para apagar isso. Por mais que se tente, pode ser, não sei se a ciência vai conseguir isso um dia, mas sempre vai ter ramificações daquilo ali, né? E como o Thiago falou, vira um dia da marmota, você tenta fugir, mas, né, se aquela lembrança não for bem entendida, ressignificada, compreendida, né, aquilo, de repente ali o filme não vai mostrar isso, não tem parte 2. A gente não sabe se eles vão ficar bem, se eles vão continuar, se eles vão ficar mais anos juntos. O que acontece é que eles não terminaram o que eles começaram, né? Ficou uma coisa mal resolvida e eles vão ali tentar, não, vamos tentar de novo, né? Já que ficou tudo tão bagunçado. E é isso que a gente tem feito com as nossas memórias, né? Olhar para elas e tentar ressignificar. Eu acho que a palavra é essa. Para que não fique repetindo. Uma vez a gente conversou, o Ferrari fala isso também, que quando uma emoção ela não é bem resolvida, uma memória que elas estão conectadas, ela fica ali, né, batendo a porta, igual um correio. Quando você não recebe a encomenda, ele vai ficar ali todo dia batendo a porta te chamando. E com o relacionamento, então, piorou, né? Uma coisa que eu queria deixar é que eu não entendi bem essa frase do Nietzsche que ele cita no filme. Bem-aventurados os esquecidos, porque eles vão tirar mais proveito dos seus equívocos. Depois eu queria a opinião de vocês sobre isso. Eu não sei se ele quis dizer que os esquecidos, de repente, não têm noção do que estão fazendo e curtem mais, né? Porque a gente deduz que
Se a gente lembra de algo, a gente pode fazer melhor depois, né? E não... O melhor proveito do equívoco é o quê? Lembrar dele e poder fazer diferente depois. Então, não entendi essa frase. Bem-aventurados os esquecidos, porque eles tiram mais proveito dos seus próprios equívocos. Então, para não me estender, é isso aí. Valeu, Jorge. Grato pelo compartilhamento. Ó, se não me engano aqui, próximo é a Valquíria, depois a Lucélia, que estava com a mão levantada. Então, Valquíria, seu microfone está liberado, só clicar e falar. Boa noite, Ferrari. Boa noite, cinéfilos. Bom, esse filme, eu amei assistir esse filme de novo, né? Depois de alguns anos. Então, para mim, ele mostra assim que não existe nada por um acaso, né? Não existem coincidências. Em outras épocas, eu diria, nossa, que coincidência, né? O cara acabou de apagar a memória, vai para o metrô e, coincidentemente, encontra a Clementina de novo. Mas este filme eu vejo que ele mostra que nada é coincidência, que o Joey criou aquela experiência de reencontrá-la. E o mais legal de tudo é que ele mostra, né, o momento da criação, o momento em que o Joey está lúcido e vai ali contra todas as influências externas, né, que era para que ele esquecesse. E que eu acho que o maior esquecimento ali é, assim, eu vejo uma influência do externo para que nós esqueçamos de que somos criadores da nossa história, né? E ali é representativo para mim aquele pessoal da clínica ali da Lacuna, é representativo do externo, né? De toda essa programação que nós recebemos para que nós esqueçamos que somos criadores da nossa história. E a Clementina, para mim, ela representa a autorrealização do Joey. Porque quando ele está ali, de mãos dadas com ela, ali percorrendo pela sua história, ele está sendo guiado pelas suas emoções. Né? Com ela, ele se sentia mais leve, né? Porque ela era extrovertida, ela era alegre. Ele estava assim, ele estava feliz, né? Era um momento assim, de felicidade dele. E a Clementina era um objeto, né? O Joey queria aquela sensação por trás daquele objeto, aquela emoção que ele sentia quando estava com ela. E, e ele foi resistindo, né, a toda aquela influência do externo que foi tentando apagar o mapa, né? Eles tentam apagar aquele mapa, né? E ele vai criando outros caminhos, né? Quando ele está ali, está tudo desmoronando, tudo, e ele vai criando outros caminhos, segurando pela mão da Clementina. Porque a Clementina ali era o desejo dele, né? Ele queria aquela emoção, aquela sensação, era muito forte para ele. E só voltei, estão me ligando aqui. E eu acho assim que o filme mostra muito bem a divisão das mídias, né? Realidade objetiva, simulada e significativa ficam muito claras ali naquelas cenas. E o quanto que o Joey, naquele momento de lucidez, se deu conta do quanto a experiência com a Clementina o realizava. E eu acredito assim que o nome da Clementina, o nome da estão me ligando aqui, o nome da Clementina tem a ver com clamor, né, com clemência, que cada um de nós sentimos por nós mesmos. A minha unicidade clama por se expressar nesse esquecimento, nessa lacuna que existe entre o que eu sou e quem eu penso ser. E no final, quando a Clementina marca o encontro com o Joey, para mim foi assim fantástico, foi o melhor do filme. Foi emocionante ver aquilo, né?
porque eu pensando assim na nossa prática do Eurecário, o motivo da gente estar refazendo esse trajeto, percorrendo esse mapa que nós, né, desenhamos aí ao longo da nossa história, nós estamos tendo a oportunidade de criar novos caminhos, né? E marcar um encontro com a gente mesmo, né? Eu estou marcando um encontro comigo mesma cada vez que eu percorro a minha história e que eu vejo o que eu desejo, o que eu vivi de experiência, que eu gostei, que foi bom para mim, e os momentos também que foram doloridos, que eu vejo pelo contraste, né? Eu olho aquilo que foi sofrimento e eu vejo que eu quero o oposto daquilo. Nesse momento eu estou marcando um encontro comigo mesma. E eu acho que, então, os novos caminhos, eles são feitos, assim, nesse contraste. As lembranças, elas servem para isso. Mas o brilho tá numa mente sem lembranças. Eu acho que o nome do filme tem a ver com isso. Que são os caminhos que nós vamos fazendo, né? A gente busca as lembranças, mas para criar novos caminhos, né? O lembrado é o vivido, é o experienciado. E o brilho está em se jogar, em criar novos caminhos mais em acordo comigo. E deixa eu ver o que tem mais aqui. O rapaz ali que apagou a lembrança do Joey e da Clementina usou ali as palavras, né, o presente que o Joey ia dar para ele, tudo para ela, mas não adiantou nada. E eu fiquei lembrando assim épocas que eu ficava vendo aqueles tutoriais, né, como conversar com o homem, né, o que você fala para ele, aquelas coisas, aqueles trejeitos, tudo. E assim, quanto que isso é uma bobagem, né? Que quando você tem que gostar, seja do outro, seja de qualquer, né? Aquilo que tem a ver com você, você gosta, é amor fácil. Você não tem como manipular isso. E também da funcionária lá que beijou o patrão sem saber, mostra o quanto as nossas lembranças, mesmo que nós não estejamos conscientes delas, elas estão agindo, né, na nossa experiência. Então, às vezes, a gente não lembra, mas a gente olha para aquilo que a gente vive e, através da nossa vivência, a gente pode ter uma ideia, às vezes. Eu acho que nem todas as lembranças vão vir as claras, né? Mas, através das nossas atitudes, a gente pode ter uma ideia, né? A gente pode entender o nosso passado através das nossas experiências aqui no presente, no aqui e agora. Acho que é isso aí. Valeu, gente. Legal, Valquíria, grato pelo compartilhamento. Seu telefone vai ver o Joel que queria acordar lá na cama. Tentando abrir o olho. Então vamos lá. O Célia, seu microfone está liberado, é só você clicar aí e falar. Oi, gente. Oi, Lucélia. Então, o que eu achei assim, tem umas. Eu fiquei com uma cena no filme. O filme ele é todo bonito, tem toda a história dos dois, mas assim, o final dele que me fez pensar. Quando eles se reencontram, a menina entrega a fita de cada um para ele, né? Entregou a fita da Clementina para ela e do Joey para ele. E aí ela chega, eu não lembro direitinho, mas aí ela chega, ele está ouvindo a fita, não, aí coloca no carro e aí ela começa a falar porque que ela queria apagar a memória dele. E aí ela estava descrevendo as coisas que ela não gostava nele. E aí depois ela chega no apartamento dele e ele está ouvindo a fita e os motivos dele, porque que ele tinha pedido para tirar a memória. E aí ela sai correndo também. Eles fogem um do outro quando começa a escutar o que um pensava do outro. Porque, assim, dentro do contexto do filme, eles gostavam do outro.
E assim, o filme tem uma coisa assim, que eles se reencontram pelo que eles gostavam no outro, mesmo tendo apagado a memória, tinha ali uma simpatia, uma empatia entre os dois, mas tinha apagado aquela parte da história. E aí, quando eles descobrem o que ela não gostava nele, o que ele não gostava nela, eles saem correndo. Só que na parte final é legal, que aí eles vão para aquele corredor lá de onde ele morava e eles começam a rir. E aí eu fiquei pensando na questão da gente com relação aos outros, né? Porque a questão da opinião, do que o outro pensa da gente, o que o outro pensa de mim e o que eu penso do outro. Tem até uma coisa assim, nossa, se eu te falar o que eu penso de você, você vai me odiar. E normalmente a gente tem muita coisa nas pessoas que a gente ama e gosta e convive que a gente não suporta. Quanta coisa que tem nos meus pais, nas minhas irmãs, no meu marido, que eu não suporto. Mas aí tem aquela crença de que tem que amar tudo que a pessoa tem, que senão ela não serve para mim. E eu tenho que fazer com que a pessoa seja tudo que eu quero, porque senão também ela não serve para mim. Então, o que eu achei legal que o filme mostra é isso, que tem muita coisa na pessoa que a gente gosta que a gente não suporta, mas nem por isso eu preciso apagar aquela pessoa da minha memória, né? E querer que ela não exista para mim. E é comum isso, porque muitas vezes, quando assim a raiva fica muito grande, às vezes tem aquela assim, nossa, essa pessoa podia desaparecer da minha vida, podia sumir, né? E eles fizeram isso, eles fizeram com que um sumisse da vida do outro. Mas aí eles se reencontram e descobrem exatamente, né? E aí eu fico pensando assim que imagina se o mundo fosse assim, na hora que um relacionamento fosse começar, a pessoa já de cara falasse o que não gosta no outro. E fizesse isso de tempo em tempo. Só que assim, será que ia, né, continuar? Então, eu acho que isso aí é uma coisa de quem tem maturidade para estar junto e, e chega e fala olho no olho, né? Eu acho que os relacionamentos deveriam começar aonde eles estão prontos para terminar. Por exemplo, você fica muito tempo com a pessoa e termina porque você não suporta mais. E talvez esse é o momento para começar, porque você já sabe o que aquela pessoa tem, ela já não esconde mais nada para você. Aí sim que vai dar para construir uma caminhada legal, porque você sabe o que aquela pessoa pensa de você, e apesar disso, ela está ali junto com você. E aí pode começar a conversar sobre essas coisas, né? E por exemplo, você não gosta disso em mim por quê? Porque eu não acho isso legal. Você acha que você precisa continuar sendo desse jeito? Então, assim, isso aí tudo faz com que a pessoa possa fazer mudanças, possa olhar para coisas que ela não consegue olhar. Por exemplo, ele fala de coisas da Clementina, que talvez a partir do momento que eles riram, né, da situação deles, eles vão poder conversar sobre essas coisas. E a Clementina vai poder fazer mudanças nela que ela não faria se ele não tivesse falado para ela. Então, essa é a parte do filme que eu achei mais relevante, mais bonita e mais rica, né? Porque quando alguém fala pra gente uma coisa que a gente não gosta, nossa, tanta gente já falou umas coisas pra mim, sabe? Tipo assim, que eu sou chata, que eu falo demais. E aí, no lugar de eu ouvir isso e fazer uma reflexão, eu fico brava, sabe? Quero apagar a pessoa da minha memória. Então, é uma forma assim, é uma forma falsa, né, de se encarar a si mesmo. E aí também olhar, não, se a pessoa está falando de mim, procede? Não, não procede. Mas assim, a gente tem um cataclisma, né? Quando alguém fala alguma coisa que a gente acha que não pode. Eu sou assim, quando alguém fala alguma coisa para mim que eu não gosto, nossa, eu sinto assim, vem para mim a erupção do vulcão provoca tsunami em tudo quanto é lugar. Mas é uma coisa que eu estou refletindo, tanto é que essa é a parte do filme que me chamou mais atenção. Era isso que eu queria falar. Valeu. Valeu, Lucélia, grato pelo compartilhamento. Você foi a última que levantou a mão, agora a Natália levantou aqui. Seu microfone está liberado, Natália, pode falar.
Oi, estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Beleza. Agora eu vou ter uma missão difícil, porque a Lucélia falou cada coisa linda. Tô aqui, refletindo. E é bem verdade, tudo. Mas eu vou falar sobre as minhas impressões, coisas que eu anotei agora, e não tem a ver exatamente com isso. O que eu vi, assim, eu tentei olhar o filme de fora, assim, sabe? De cima, assim, como se estivesse de cima. E eu enxerguei muito, assim, os dois fugindo da dor o tempo todo. Óbvio, né? Todo mundo deve ter enxergado isso, assim. A Clementine fugindo do término do relacionamento, né? Mas também eu senti, talvez seja função espelho, que eles estavam fugindo da dor do término, mas da dor da rejeição de um pelo outro, porque não estava mais naquele início de relacionamento em que, assim, vira aquela paixão e tudo no outro é bonito e tudo no outro fascina. Então, eles já estavam há algum tempo junto, assim, e aí tinha muitas coisas, Lucélia já falou também, tinha muitas coisas que gostava e que não gostava. Então, eu vi que a Clementine, ela ficou se sentindo muito rejeitada por causa daquilo, né, que o Joel falou sobre ela não conseguir fazer as pessoas gostarem dela, que a única maneira de fazer as pessoas gostarem dela era transando com as pessoas. E isso deve ter doído pra caramba, e foi o motivo, assim, a gota da água para eles terminarem, né? E o Joel também deve ter se sentindo, assim, muito rejeitado. Essa dor da rejeição foi muito forte também, por perceber que ela não estava mais interessada nele como antes, porque a vida do lado dele estava muito entediante, sabe? Então, aquela cena, agora que eu tô lembrando, eu não tinha te falado, pensado nisso, dele cortando o pescoço, assim, fingindo que corta o pescoço, assim, e ela passando como se nada tivesse acontecendo, assim, é tipo assim, é ele implorando por atenção. E agora lembrando de outra coisa também, que é a cena da infância dele, quando ele ficou pedindo atenção para a mãe dele e falando desesperadamente, assim, falando: ai, eles não me veem, eles não me dão atenção, minha mãe não me dá atenção. Ele estava debaixo da mesa, sabe? Naquela cena da infância dele. Eu não lembro exatamente o que ele falou, mas ele falou alguma coisa assim, que a mãe dele não estava dando atenção para ele. E outra cena também que ele escrevendo no diário dele lá quando ele estava no café, logo que ele conheceu a Clementine, falando assim que por que eu me apaixono, perguntando para si mesmo, por que eu me apaixono sempre por pela primeira garota que me dá atenção? Então, era um desejo dele muito forte também, isso, né, de receber atenção, na verdade, de ser visto, né, de ser amado, de ser acolhido, de alguma coisa assim. Mas voltando, os dois usaram mecanismos de fuga para fugir da dor. A Clem, ela usou um mecanismo de fugir mesmo, né? Que a gente estava falando dos mecanismos de defesa, né? Esses dias. Então a Clem, ela usou esse mecanismo de apagar a memória para esquecer e não ter que pensar sobre isso, sobre essa dor. Mas o Joel, ele também usou um mecanismo de defesa, o outro, que é atacar. Porque quando ele não tinha o desejo de apagar as memórias, mas quando ele viu que ela apagou, ele quis meio que revidar, se vingar, ele ficou com raiva disso. Então foi meio que uma forma de atacar, assim, sabe? Ou seja, os dois não conseguiram encarar a dor do término. Mas fiquei pensando muito sobre isso hoje, e eu sempre chego a essa conclusão quando eu penso sobre a dor, sobre o sofrimento. Eu ouço tudo que o Ferrari fala na oficina sobre a gente aceitar o sofrimento, eu sei de tudo isso, mas dá vontade de fugir. Dá vontade, porque eu acho que é natural. Então, eu estava vendo também uns artigos de neurociência sobre isso, de como o nosso organismo ele se protege da dor, né? A dor é uma ameaça para a vida mesmo, e não só a dor física, né? Ok, né? Se você levar um corte, você pode sangrar até morrer, ok. Mas a dor emocional mesmo, por exemplo, essas dores de rejeição, sabe? Isso também é uma ameaça à integridade do organismo. Eu não sei explicar direito isso do ponto de vista científico, mas eu sei que os cientistas falam isso. E faz muito sentido para mim, porque é como se causasse uma dissonância, sabe? Negócio que separa? Negócio que separa, não sei o nome. Então, eu chego sempre à conclusão de que a dor é natural.
de que fugir da dor é natural, porque a dor é uma ameaça. Mas, estando consciente, né, a gente começa a perceber que não vai adiantar, né? Então, nunca adianta. Então, não dá para fugir. Mas, se pudesse, a gente ia fugir. O primeiro instinto é sempre fugir. Que mais? Queria falar também, tá, da história dos dois amantes lá da Idade Média, que eu falei que eu ia falar. Aí o Alex falou para eu não falar por causa de spoiler e tal. E aí depois o Thiago até comentou, só que o Thiago não contou a história toda, agora eu vou contar. Tá bom, não vou contar tudo, né? Mas a história esse poema é do Alexander Pope. Eu não sei quem que é esse cara, não sou entendida nesses assuntos. Mas procurando resenha na internet e tentando entender o filme, porque eu fiquei muito apaixonada pelo filme, eu me identifiquei demais, principalmente com a Clementine, tipo, eu sou a Clementine muito, total. Então eu fiquei vendo as resenhas e tal. E vi esse poema que foi feito por esse Alexander Pope, inspirado numa história de amor da Idade Média, lá do século XII, sei lá. Século XII. Sobre um filósofo e um professor e um teólogo e esses caras intelectuais da época, que chama Pedro Abelardo, e com uma mulher que era freira, mas que também era escritora, tinha vários talentos, era muito culta e tal, e ele dava aula para ela, e eles se apaixonaram. Só que isso na Idade Média, né, era um absurdo, assim. Não sei se é pelo fato dela ser freira, mas eu sei que ela não estava no convento, eu sei que ela estava morando com o tio dela e tal. Mas aí, enfim, eles se apaixonaram, não podia de jeito nenhum, aí os dois tiveram que se separar, mas ela estava grávida. E aí, cada um foi para um canto, acho que até para cidades diferentes, eu não lembro direito. Mas eu sei que cada um foi para um lugar e ela foi para um convento e ele ficou exilado em algum outro lugar também, separados, e o tio puto da vida com os dois. Tô contando a história do meu jeito, tá? Né? Aquelas coisas tudo bonitas da Idade Média lá, aquele jeito de falar deles lá, eu não sei falar. E aí, o filho, não sei que fim que deu, não fala isso na história, mas também não fiquei pesquisando muito. E eles ficaram se correspondendo, isso foi o mais bonito da história, assim, que mesmo longe, mesmo vivendo esse amor impossível, que não podia se realizar, um ficava dando força para o outro para cumprir os seus votos, né, e cada um no seu lugar, com a sua função, enfim, sem se verem mais, sem se relacionarem, e depois de toda essa tragédia, mas eles passaram a vida, assim, meio que se correspondendo, acho que deve ter várias cartas, alguma coisa assim sobre isso, mas é uma história de amor bem bonita, assim. E o poema é muito inspirador, assim. Tem várias traduções também, mas o trecho que passa no filme é esse trecho de 4 estrofes que fala, e tem, então, a tradução também aqui é diferente, que vocês estavam falando de inocência, né, de virgem. A tradução que tem aqui é diferente da do filme. Fala assim, como é imensa a felicidade da virgem sem culpa, esquecendo o mundo e pelo mundo sendo esquecida. Brilho eterno de uma mente sem lembranças. Cada prece é aceita e cada desejo realizado. Mas o poema é enorme, é enorme. Só que depois, se vocês quiserem, eu mando lá no grupo. Só que no filme passa como é imensa a felicidade da inocente sem culpa. Eles trocam virgem por inocente, assim. Parece que essa palavra causou bastante dificuldade aí na tradução, aí no título também teve isso, né? Então, enfim, é isso. Também já estou me prolongando bastante, mas é isso. Eu amei o filme, fiquei muito assim fascinada. E eu queria falar também que memória não é só uma associação mental. Isso daí era importante, porque o tempo todo eu ficava assim. A memória ela tem uma carga emocional muito forte. Então, junto com a lembrança, você não vê só um fato de forma objetiva que aconteceu na sua vida. Isso desperta um monte de reação no seu corpo, um monte de sentimento, um monte de gatilhos, coisas assim, que fazem com que você tenha esse impulso, né, essa vontade, que nem o Joel e a Clementine, eles estavam separados, mas eles ainda sentiam aquilo pelo outro, né? Apagou a memória, mas não apagou, porque apagou no cérebro, só que a memória não é isso, né?
Não é exatamente isso. A memória é uma coisa que ela percorre todo o corpo, eu acho, eu acredito, eu sei lá, não sei se é uma crença ou se é real, mas eu acho que é real, porque os microfisioterapeutas, eles trabalham essa questão das lembranças no corpo, assim, tipo, eles tocam e fazem coisas no corpo que liberam lembranças e memórias suas, assim, que estavam no seu corpo, não na sua mente. Então é isso, tá tudo conectado, né, a mente e o corpo, então não adianta você apagar do cérebro. Não é assim que funciona, né? Então é isso, passo a palavra. Amei o filme. Valeu, Natália. Grato pelo compartilhamento. Eu tenho mais um compartilhador aqui. Vivi. Seu microfone está liberado, Vivi. Pode falar. Você tem que clicar mais uma vez aí. Aí, isso. Oi, gente, estão me ouvindo? Está meio baixinho, mas estamos ouvindo. Aí, deu? Estão ouvindo agora? Agora está bem melhor. Está ótimo. Ai, eu adorei. Até terminei de assistir o filme agora há pouco. E, nossa, achei super interessante, porque acho que até a Lucélia, eu escutei baixinho, mas um pouco ela falou a questão, tipo, como é lindo, maravilhoso quando tá tudo bem. E aí, tipo, quando o outro começa a falar merda, tipo, ai, por que que não some? Ai, eu super me identifiquei. Eu disse, meu Deus, quantas vezes eu desejei assim, ai, por que que não morre? Por que que não some? Mas aí eu penso, tá, mas é o contrário, né? Às vezes eu também tenho as minhas proezas, o meu jeito de ser incomoda, eu sei. E ali eu vi muito, nossa, achei muito engraçado os dois, porque de fato quando estão, tipo, de boa, tá tudo bem, tudo tranquilo. Só que a gente não é só coisa boa. Tem tudo 100% de coisa ruim, né? E aí eu achei interessante isso, a raiva dele, isso que eu foquei também, tipo, ficou com raiva porque ela foi lá e apagou, aí ele decidiu fazer a mesma coisa, só pra se vingar. E eu gostei agora também que a Nath falou a questão do sentimento que fica, tipo, por mais que um outro já tenha falado tudo quanto é merda, mas, tipo, ainda tem aquele carinho, aquela coisa que, de fato, o relacionamento é duas pessoas totalmente machucadas, tentando achar um equilíbrio ali pra se entender. Aí eu fiquei, nossa, que tenso, que punk. Lógico que é mais fácil, ai, não quero a parte ruim, quero só a parte boa. Mas não, né? Assim como eu enxergo a parte ruim do outro, tenho certeza que ele também enxerga a minha. Foi isso, assim, que eu fiquei bastante pensativa do filme. A questão também que ela era, nossa, bem comunicativa ali da memória, que ela, tipo, ficou, assim, bem ruim dele falar dela lá, um monte de merda. E a questão do sexo, né? Usava disso pra ter contato, meio que assim. Ai, eu vi que ela ficou bem chateada também, porque imagina, né? Ela toda espontânea e vem uma asneira desse tipo. Ah, e outra coisa também que me chamou a atenção foi, tipo, como bem simbólico mesmo. O homem todo fechado, tipo, ela ali, ah, minha vida é um livro aberto, e ele, ah, não tem nada interessante pra falar. Bem fechadão, assim, super me identifiquei. Eu olhei também, assim, nossa, pra falar alguma coisa é difícil. Hoje ele solta bem mais, assim, de como é difícil, né? E a mulher já, não, fala, fala, fala. Ele dizia, até ele falou, né, o personagem, ele disse, mas falar, falar, falar não significa que tá se comunicando. Eu ri demais. Eu disse, nossa, é verdade, de fato. Aí meu marido até riu dele, viu só? Falar, falar, falar não significa que tá se comunicando, né? E também não significa que o outro tá entendendo o que a gente tá falando. Bom, eu me misturei com os personagens, vocês perceberam aí, mas achei muito legal, muito bonitinho mesmo. E é isso, então não adianta querer fugir, querer apagar e querer só ficar com a parte boa, porque não, relacionamento é parte ruim, bem ruim, e a parte boa, que é quando dá tempo de curtir os momentos bons, que é quando não tá a parte ruim. E é isso. Valeu, Vivi. Grato pelo compartilhamento. Alguém mais não falou? Quer falar, compartilhar? Só levantar a mãozinha azul. Não, ninguém mais? Dou-lhe uma.
Dou-lhe 2, dou-lhe 3. Ah, então vou eu. Vou abrir o vídeo para vocês me verem aqui. Voltei. Muito bem, vamos à resenha que eu escrevi aqui do Brilho Eterno. Vou ler aqui. Primeiro, deixa eu contar para vocês que a gente está vendo vídeos na sequência, já faz, acho que é o 4º filme, né? A gente está vendo filmes, não vídeos. Acho que é o 4º filme dessa sequência de estudo do funcionamento da memória, a memória na experiência humana. A gente já viu isso de várias maneiras. Esse foi mais um desses filmes que trata da questão da memória e da importância da memória na experiência humana e clareza sobre o funcionamento da memória, como usar a memória para viver bem, né? Reflexões nesse sentido. Então, esse é o motivo principal de eu ter escolhido esse filme. Esse filme ele encaixa em vários livros da oficina. Eu já usei ele para tratar da questão do significante, do significado, que é no livro Realidade Multimídia, mas ele, às vezes, eu não uso, porque dependendo do ciclo de estudos, porque também tem o filme da Alice, né? Então, tem vários filmes nessa linha, assim, às vezes não dá para usar todos, né? O ciclo de estudos é um filme por semana, às vezes uns fica para trás. Mas tem filmes encavalados nesse mesmo tema, esse aqui é um. E ele serve para outras questões também, além dessas aí da questão da memória. Mas a gente estudou, eu peguei ele por conta que a gente está nessa balada de ver questões da memória. Bom, dito isso, eu vou então à minha resenha aqui sobre o filme. Ela se chama Quando Pedro Fala de João. Ah, que título bacana! Quando Pedro Fala de João. Resenha autocientífica do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Então, começando aqui, imagine que você tem uma moeda. Uma moeda. Normal, essa moeda. Imagine que você tem uma moeda, de um lado dessa moeda tem uma cara feia. Que você detesta. E do outro lado tem uma coroa linda. A moeda tem cara e coroa, né? Uma coroa linda que você adora. Então, de um lado tem uma cara feia que você detesta. E do outro lado da moeda tem uma coroa linda que você adora. O que acontece se você jogar fora a moeda para se livrar da cara feia? O que acontece se você jogar fora a moeda para se livrar da cara feia? A cara feia irá embora, mas irá levar junto a coroa que você adora. A cara feia está na moeda e a moeda tem cara e coroa. Se jogar a moeda fora por causa da cara feia, que você não gosta, junto vai a coroa que você adora. Ter memória é como ter uma moeda amada e odiada. Lembrar pode ser fonte de muita felicidade, mas também pode ser fonte de muita dor. Às vezes, a dor é tanta que gostaríamos de apagar a memória, mesmo que ao fazermos isso estivéssemos apagando a felicidade também. O filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança mostra um caso em que o protagonista, Joel, diante de uma decepção amorosa, decide jogar fora a moeda, ou seja, apagar a memória. Porém, no meio do processo, se dá conta que, ao apagar as memórias dolorosas,
está apagando também as felizes. Essa parte aqui do texto, você observou, Tiago. Né? Você observou isso aqui que eu falei. Prosseguindo. Outra coisa que o filme Brilho Eterno mostra é que as pessoas, coisas e acontecimentos não têm o significado que você atribui a elas. Então, presta bastante atenção aqui, tem uma pegadinha aqui, ou uma sutileza, um detalhezinho. As pessoas, coisas e acontecimentos não têm o significado que você atribui a elas, mas o significado que sua memória atribui. É diferente. Significado é uma atribuição automática da memória sobre a realidade objetiva. Não é uma atribuição consciente sua. Por exemplo, quando você olha para um objeto e entende que esse objeto é uma fruta chamada laranja, não é você conscientemente que está atribuindo a esse objeto o significado de fruta chamada laranja. É sua memória que está fazendo isso por você. Então, o significado não é uma atribuição consciente, é uma atribuição subconsciente da memória. Por isso que os dois personagens do filme Brilho Eterno não se reconhecem como um casal após apagarem suas memórias. Tudo que um significava para o outro não era uma atribuição consciente deles, era uma atribuição da memória deles. Apagada a memória, fim do significado. Entender a função espelho da memória... Deixa eu dar um gole na água aqui, que eu estou ficando rouco. Entender a função espelho da memória no processo de atribuição de Entender a função espelho da memória no processo de atribuição de significado é fundamental para a produção de autoconhecimento pessoal. Praticar autoobservação pessoal é olhar para as pessoas, objetos e eventos, consciente que o significado que você está vendo não está lá fora, mas em você. Assim como a pessoa no espelho não está no espelho, também está em você. Tem um meme clássico na internet que diz assim, vocês sabem o que é meme, né? Meme é aquelas coisas que fica bombando lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, sei lá, que o pessoal posta no WhatsApp. Enfim, meme, aquelas piadinhas, aquelas frasezinhas e tal. Tem um meme clássico na internet que diz assim, quando Pedro fala de João, sei mais de Pedro do que de João. Aí está o título da minha crônica. Quando Pedro fala de João. Quando Pedro fala de João, sei mais de Pedro do que de João. Esse meme está se referindo à função espelho da atribuição de significado. Segundo minhas pesquisas, essa frase é do Freud, mas não tenho certeza. O filme Brilho Eterno demonstra isso quando os personagens Joel e Clementine, ou Clementine, como falou a Nath, houve a fita de inscrição um do outro. Então, quando eles ouvem a fita de inscrição do outro, demonstra o que esse meme está falando. Quando Pedro fala de João, sei mais de Pedro do que de João. O filme Brilho Eterno demonstra isso quando os personagens Joel e Clementina ouvem a fita de inscrição do outro. Quando Clementina fala de Joel,
Clementina está espelhando a si mesma. Quando Joe fala de Clementina, Joe está espelhando a si mesmo. Se ambos tivessem consciência da função espelho, da atribuição de significado, ao invés de brigarem, iriam produzir autoconhecimento pessoal. E, quem sabe, até se resolver. Mas Joe e Clementina são apenas personagens do cinema. O que importa mesmo é se você tem essa consciência. Se não tem, demorou. Se observe e perceba isso. E assista o filme que irá lhe ajudar nesse despertar. Fim da minha resenha. Então, deixa aqui para você, amanhã eu publico, deixa aqui para vocês essa reflexão aqui. Entender que a atribuição de significado é algo que a sua memória faz, não você faz. Acontece automaticamente. E aí você deve, se você quer produzir autoconhecimento, usar essa atribuição que a sua memória faz para produzir autoconhecimento pessoal. Eu iria encerrar agora, mas tem uma pessoinha aqui com a mão levantada. É a Clementine. Fala, Clementine. É porque eu lembrei de uma coisa que era super importante ter falado. Posso complementar rapidinho? Pode, claro. Porque a única metáfora que eu vi assim no filme interessante foi o fato do Joel acordar no meio do procedimento lá para limpar a memória e desistir de limpar. Só que, assim, então, na hora parecia que ele tinha desistido, né? Ele desistiu porque ele viu que não valia a pena, porque ele ia excluir as memórias boas também. Ele não queria esquecer as memórias boas. Mas eu pensei assim, não sei se eu vou ser clara. Ele só conseguiu desistir porque ele estava consciente, porque ele acordou no meio do sono, o que não aconteceu com a Clementine. Ela passou o processo todo dormindo, né? Só que ele não, eu não sei porquê, né? Aconteceu aquilo dele meio que acordar em cima da história ali, do procedimento, e aí acabou com que ele ficasse consciente. Ele despertou e ele ficou consciente, e isso dá para usar como se fosse uma metáfora para estar lúcido e perceber que não valia a pena pagar. Então, não sei se vale a pena falar isso, mas foi uma coisa que me veio, assim, talvez faça sentido, entendeu? O fato dele ter acordado no meio do procedimento. Foi uma metáfora para estar consciente, estar lúcido e, enfim, perceber que não vale a pena apagar as memórias. Legal, tem a ver, sim. Eu acho que tem dois momentos que ele tenta acordar. Tem um que ele faz assim com o olho, né? Puxa o olho. Eles estão na floresta e fala, funcionou. E parece que tem um antes, que foi logo no comecinho e esse mais por meio. Mas, assim, legal, tem a ver, sim, uma metáfora para ele querer acordar da coisa. Bom demais, gente. Então, fica aí. Lembre-se que quando o João fala de Pedro, como que é a frase aqui? Quando Pedro fala João, sei mais de Pedro que João. Então, quando você estiver falando de João, aproveita e observa o que você está falando sobre o João. Porque o que você está falando sobre o João vai te servir para o seu autoconhecimento, porque é a sua visão, a sua interpretação de João, e não João de fato. Por isso que cada um vai ver um João diferente. Tá, amanhã eu posto aqui, vocês ficam a reflexão. Prossigamos, eu vou escolher o próximo filme amanhã também. Agradeço a todos por mais essa deliciosa conversa sobre um filme bacana de estudo de autociência. Prossigamos. Até a próxima terça-feira. Boa noite a todos. Tchau. Vou encerrar aqui a gravação.